PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Leste 1. Nós, do Núcleo Pedagógico, iremos apresentar para vocês, de forma resumida, o documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da SEDUC. No início do mês de março, a Secretaria desenvolveu um conjunto de ações para prevenir a disseminação do coronavírus. E para dar continuidade à aprendizagem dos alunos, nesse período, seria necessário a retomada das atividades não presenciais. Foi publicada, então, a alteração do calendário escolar 2020. Nesse calendário escolar, a SEDUC estabeleceu que na semana do dia 22 a 24 de abril seria o replanejamento escolar, o que vocês devem ter acompanhado nas plataformas digitais, YouTube, Facebook ou Centro de Mídias de São Paulo, e que a partir do dia 27 daria início às aulas de forma não presencial. Ficou determinado também que o primeiro bimestre terminaria em 29 de maio. O Conselho de Classe, ano série, até o dia 2 de junho. Semana de estudos intensivos, que trata da recuperação, reforço e aprofundamento, será do dia 25 a 29 de maio. E a reunião de nível 3 do MMR será do dia 8 a 12 de junho. Para a realização das atividades escolares não presenciais, é necessário que a equipe gestora e professores considere os diferentes públicos de estudantes a ser atendido, verificando de quais recursos os estudantes dispõem: computador, internet, celular e televisão. Esse levantamento pode ser feito utilizando diversos recursos, preferencialmente formulários online, ligações aos estudantes ou seus responsáveis. É importante focar as primeiras atividades na retomada das aprendizagens, que será essencial para a continuidade do processo de aprendizagem. Vocês, professores, com o apoio da equipe gestora, devem planejar roteiros de atividade semanal proporcional ao número de aulas. A SEDUC elaborou também o Aprender a Aprender, material com exercício e sugestões para apoiar os estudantes. Um ponto importante que devemos ficar atentos são as premissas para o período de atividade não presencial. As estratégias para a realização das atividades escolares não presenciais consideram especialmente os seguintes valores estabelecidos no Plano Estratégico 2019-2022. As premissas são 6. Foco na aprendizagem, que é garantir a aprendizagem de todos os alunos. O papel do professor é primordial e o papel da família é essencial para a organização de rotina de estudo em casa. Mas fique atento, o papel do professor é primordial, tá? Equidade. Equidade, garantir a aprendizagem dos estudantes mais vulneráveis. Colaboração. A colaboração constante entre secretaria, diretoria de ensino, escola, família e estudante será essencial. A inovação. Buscar inovação, testando diferentes abordagens e aprendendo ao longo do processo para garantir a aprendizagem de todos. Gestão baseada em evidência. A Secretaria está orientando suas decisões a partir de evidências nacionais e internacionais sobre como lidar de forma mais efetiva com a suspensão das atividades presenciais. Ética e transparência. Em um momento de incerteza como o atual, a comunicação franca e transparente entre secretaria, diretoria de ensino, escola e comunidade escolar será primordial para fortalecer as relações de confiança.
Os estudantes que não possuem recurso digital, será necessária a realização de atividades em materiais físicos, tais como os cadernos do aluno, livro didático do PNLD, fascículos de atividades, livro de leitura ou listas de atividades impressa pela escola. Quando os estudantes não possuírem televisão, quando os estudantes possuírem televisão, poderão também ser desenvolvidas atividades a partir da programação oferecida pela TV Educação e TV Univesp. Estudantes que possuem celular utilizarão o aplicativo do Centro de Mídia. O acesso à internet só será necessário quando for baixar o aplicativo. Considerando que as atividades não serão desenvolvidas presencialmente na escola, as condições são menos propícias ao aprendizado no atual cenário de distanciamento social. Dessa forma, devem ser elaborados roteiros de atividades que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes, considerando que estarão em casa. Sem deixar de lado que a quantidade e duração das atividades de cada componente curricular deve seguir a proporção de aulas de matriz curricular. Para a realização e acompanhamento das atividades propostas, a equipe gestora das escolas podem utilizar diversos instrumentos, como planilha, que possibilita que o PC acompanhe as atividades propostas por cada professor e verifique se todos os estudantes foram alcançados. Esses roteiros podem ser interdisciplinar, contabilizando as atividades a serem realizadas para cada componente curricular. Para a elaboração dos roteiros, é essencial que os professores considerem os recursos de que os estudantes efetivamente possuem, propondo atividades que todos possam realizar, podendo sugerir atividades adicionais, utilizando recursos de que nem todos têm disponíveis, apenas de forma complementar. Alguns elementos essenciais para constar nos roteiros são: número de aulas a que equivalem, habilidades a serem trabalhadas, atividades a terem realizada, incluindo o tempo previsto para cada uma delas, e instrumento para verificação de aprendizagem. O documento orientador disponível está na íntegra no site do Núcleo Pedagógico, tá? Então, esse documento, aqui nós só fizemos um resumo, esse documento completo está disponível no site do Núcleo Pedagógico, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos vocês e um bom trabalho. Oi, eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa, e vou acompanhar vocês a partir do item 4.2.1, que no documento orientador se encontra na página 4. Vamos lá? Nós vamos falar do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, tanto o aplicativo como a TV, e de que forma essas ferramentas podem apoiar tanto os professores como os alunos nesse período de atividades à distância. São duas ferramentas muito interessantes. Por quê? Dentre os nossos alunos, alguns têm internet em casa com Wi-Fi ou então dados móveis e outros têm a televisão. Mas nós temos alunos também que possuem algum tipo de aparelho para conexão, possuem a TV, mas não têm dados para acessar. Então, uma das apostas da Secretaria de Educação para oferecer o apoio aos estudantes e professores durante esse período é o patrocínio desses dados. No caso do acesso do centro de mídias pelo celular, o estudante ou o professor deixa habilitados os dados móveis, faz login no centro de mídias e ele vai poder assistir todas as aulas ao vivo, sem descontar do pacote de internet. E mesmo que ele não tenha internet, vai funcionar e ele vai poder participar das aulas, assistir e interagir com o chat. A TV é aberta, democrática, qualquer pessoa que tenha uma TV comum pode acessar, é TV digital no caso, e canal ponto 3 é para anos finais e ensino médio, e o canal ponto 2 para anos iniciais. No caso, em São Paulo, né, nós estamos falando da Diretoria de Ensino Leste 1,
é 2,3 para anos finais de ensino médio e 2,2 para os anos iniciais. Apesar da programação ser ao vivo, ela fica disponível depois no YouTube do Centro de Mídias, no Facebook do Centro de Mídias também. E o link do YouTube e do Face, eles são super fáceis de compartilhar. No caso do YouTube, dá para mandar esse link para os alunos pelo WhatsApp, até para eles assistirem depois, que essas aulas ficam gravadas, tá? É bem tranquilo e um material muito bom. Esse material está sendo produzido por professores da rede, professores de sala de aula que estão em contato com os alunos, também por especialistas em educação, por personalidades, pessoas famosas ligadas a temas que são relevantes para a educação, e também temos o apoio de instituições parceiras. Descendo aqui o nosso documento, a SEDUC preparou tutoriais e orientações para auxiliar os usuários na utilização do aplicativo, disponibilizando os links no próprio documento orientador. O Centro de Mídias conta também com esses tutoriais e explicações na própria página do Facebook que eu mencionei, o canal do YouTube e o website, onde sempre você pode encontrar vídeos e atualizações. Tem também a programação semanal e uma série de informações interessantes. Nesse último link que tem aqui, que eu estou marcando para vocês com o mouse, nós podemos encontrar algumas dicas muito interessantes sobre a utilização de plataformas patrocinadas e ideias de uso dessas plataformas. Não apenas o Centro de Mídias, mas também Google Classroom, por exemplo. Entre essas dicas, eles falam aqui sobre a possibilidade de utilização de formas sincrônicas e anacrônicas de comunicação com os alunos. O que seria isso? Sincrônico seria ao mesmo tempo. Então, você está, por exemplo, num chat do próprio WhatsApp ou o chat do Facebook, você marca um horário com os seus alunos e você solta as perguntas, as informações ou a aula, e os alunos já vão interagindo com o professor ao vivo. Eles vão perguntando e a gente vai respondendo. O anacrônico seria, por exemplo, através de um e-mail. É enviada a atividade para o aluno, ele realiza, manda as dúvidas dele por e-mail e o professor vai responder posteriormente. As aulas são transmitidas a partir dos estúdios da Secretaria e podem ser acompanhadas ao vivo pelo site do Centro de Mídias, pelo aplicativo, pela página do Facebook, pelos canais da TV aberta e também pelo canal do YouTube, ficando disponíveis para assistir depois e sendo possível enviar o link para assistir em outro momento, caso não seja possível acompanhar ao vivo por alguma razão. Como essas aulas são ao vivo, os estudantes podem interagir por meio do chat, tirando dúvidas, apoiando uns aos outros e interagindo com a equipe que está transmitindo a aula. Porém, é importante conversar com os alunos sempre que possível sobre a postura deles nas redes sociais, para que eles mantenham um clima cordial e de aprendizagem, sem ofensas nessa ferramenta, que essa ferramenta é online, e tem uma série de pessoas participando, e essas pessoas querem ter aula, né? Tem uma ferramenta muito interessante que ainda não está disponível, que é a ferramenta das turmas individuais. É uma promessa da SEDUC para os próximos dias, que vai permitir o contato da turma com o seu próprio professor. Então, assim que isso estiver pronto e disponível, o professor verá os seus próprios alunos, ele vai poder transmitir pelo Centro de Mídias, ver os alunos que estão online e interagir com eles por meio do chat. Já não será mais um chat tão aberto, esse aberto vai continuar existindo, mas o professor vai poder usar um chat onde tem só os alunos dele. E aí fica mais fácil controlar também o horário, a presença dos meninos e a participação deles nos temas das aulas. Seguindo aqui para as plataformas digitais, que é o item 4.2.2, ele está falando das plataformas que podem ser utilizadas gratuitamente pelos estudantes e profissionais. E tem aqui um link para que os meninos possam acessar, e os professores também. São plataformas que costumavam ser pagas, mas que neste momento oferecem conteúdo gratuito e que são reconhecidas pela excelência do conteúdo e por ter um caráter lúdico e muito interessante. As crianças costumam gostar bastante. Por exemplo, Matfic, Dragon Learn, Estude, o Explicae, a Khan Academy, o Mais Educação. Descendo aqui um pouquinho o documento, nós vemos materiais impressos e livros. O material impresso
pode e deve ser disponibilizado aos estudantes, principalmente para aqueles que não contam com ferramentas para estudar online. E também porque, dependendo da sequência didática pensada pelo professor, o suporte em papel faz toda a diferença para que a atividade tenha sucesso. Então, o professor pode pensar se ele prefere trabalhar com a versão online desse material, eles costumam ter a versão online disponibilizada aqui nos links, ou se ele prefere trabalhar com o suporte em papel, né? Os links estão aqui e tem uma tabela no final também, que depois vocês vão ver. O que é sugerido é o material São Paulo Faz Escola, o Ler e Escrever, ou então o EMAI, que são para os anos iniciais. Tem o material para o EJA, que é o EJA Mundo do Trabalho. Temos os livros do PNLD, livros paradidáticos e os fascículos de língua portuguesa e matemática do material Aprender Sempre. Eles estão disponíveis em formato digital nesse link, para que o professor possa se planejar, se ele prefere usar suporte em papel, como eu falei, ou se ele prefere buscar alguma coisa digital. Esse material Aprender Sempre está sendo produzido agora para esse momento e ele é adequado para o momento de afastamento social. Outra coisa que é importante é o material que vem aqui no segundo pontinho, que é orientações às famílias, para ajudar essas famílias, para que elas possam apoiar os estudantes e eles consigam realizar a aprendizagem em casa. Toda essa entrega tem um protocolo de higiene, não apenas higiene, né, de cuidados, da Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria da Saúde, está aqui nesse link, é a terceira bolinha, né, dessa página, e isso é importante ser seguido à risca para evitar contaminação. Máscara, álcool gel, trazer a própria caneta, manter a distância, horário marcado, evitar aglomeração. Então é importante ler esse material com muito cuidado antes de marcar com os meninos para que eles venham retirar. Se a escola tem sala de leitura ou uma biblioteca, é possível e altamente recomendável combinar com os alunos um dia para a retirada dos livros desse acervo. Assim, os alunos podem levar para casa livros de literatura para entregar no retorno às aulas presenciais. Pode ser aproveitado o momento de entrega de outros materiais do kit escolar, ou então pode ser marcado com os meninos um dia específico em que eles entram em contato com o professor ou com o funcionário responsável pela sala de leitura, reservam o que eles querem e marcam um dia e horário certinho, seguindo os mesmos protocolos de higiene e cuidado que foram seguidos na entrega dos kits, tá bom? É importante informar aos meninos que esses livros não são consumíveis, eles pertencem à biblioteca e eles devem ir para a casa das crianças e voltar em perfeito estado, porque eles têm o lugar deles na estante aguardando esse retorno. Nós temos mais um link aqui também muito bom, que traz sugestões de atividades de fomento à leitura nesse período. O link está aqui embaixo, eu estou apontando ele com o mouse. É um material bacana para ser usado pelo professor de sala de leitura e também pelo professor de língua, porque tem atividades muito legais para estimular a leitura no período de isolamento. Caso não seja possível enviar livro para os meninos, dá para usar os textos que já estão presentes nas apostilas que eles já levaram. No São Paulo Faz Escola, no livro didático, a gente procura aproveitar também material do Aprender Sempre. Tem muito texto bom que dá para pegar dali. É essencial priorizar a utilização de recursos que estejam amplamente disponíveis a todos os alunos e que todos eles consigam acessar de alguma forma. Caso seja escolhido algum livro ou material que esteja em PDF, é importante que o professor verifique se está disponível a questão dos direitos autorais. Tem muito autor que nesse momento de pandemia liberou o compartilhamento de material. Turma da Mônica liberou muita coisa, acho que Harry Potter está liberado também, tem bastante coisa no domínio público, então nós não vamos mandar para os meninos livro que não pode, né? A gente vai mandar aqueles que é possível mandar. No item 4.3, nós vamos falar da comprovação das atividades escolares não presenciais. Esse item é um dos mais importantes porque ele trata diretamente da presença do professor e do estudante, sendo que a gente está presente, mas é apenas virtualmente, né? Então, o que é importante registrar desse pedaço do documento orientador? Registrar de forma pormenorizada e arquivar as comprovações que demonstram as atividades escolares realizadas fora da escola, tá? Então, registrar de forma pormenorizada e arquivar. Por quê?
Porque o aluno não está fisicamente presente e o professor também não. Então, tudo que nós temos nesse momento é virtual. Se fica espalhado em um monte de chat de WhatsApp, um monte de print de tela, daqui 1 mês ou 2 vai ser um montão de coisa e a gente não acha mais nada. Então, tomar muito cuidado com a maneira de fazer esse arquivamento para que seja útil para o professor, tá? Então, no item 4.3, nós destacamos a importância do registro, pois é através do retorno dessas atividades e da interação com os alunos que se poderá comprovar todo o trabalho que foi feito, e não foi pouco trabalho. Vamos ficar atentos ao registro minucioso no diário de classe e também em portfólios, pastas, planilhas, um caderno, enfim, a ferramenta que o professor quiser e que facilite para o professor uma busca mais adiante. Então, mais para frente, você precisa verificar se o aluno X participou ou não participou. Como que você acha esse aluno? Como que você verifica a participação dele? Cria uma ferramenta que seja prática para você. Registre e arquive absolutamente tudo, pensando em meios que possam ser utilizados com tranquilidade no retorno, para organizar os próximos passos. Hoje, o seu meio de registro é prático. Ele permite que você faça um relatório, se você precisar de um relatório, ou então ele permite que você localize rapidamente alguma informação, se você quiser essa informação rapidamente. Se a resposta para isso for sim, ok, vamos manter esse sistema. Se a resposta para isso for não, ainda dá tempo de fazer algum tipo de modificação. Qual é esse sistema? É um sistema que o professor quiser. Ele pode ter sido combinado com o coordenador e com a gestão escolar. A essa altura do campeonato praticamente já foi. Mas você pode criar um sistema para você, um sistema de apoio. O importante é que exista um sistema, tá? A Resolução SE 45 de 2020 dispõe sobre a realização e o registro de atividades escolares não presenciais e nós sugerimos a leitura dessa resolução para esclarecer dúvidas e, se ficar alguma dúvida, a equipe do Núcleo Pedagógico também está à disposição. As atividades escolares obrigatórias não presenciais deverão ser computadas e devidamente registradas para dar depois continuidade ao processo de ensino e aprendizagem e para cumprimento legal das 800 horas de efetivo trabalho escolar. Se elas não estiverem registradas e comprovadas, fica difícil validar esse período, validar essas atividades. No caso da educação de jovens e adultos, são 400 horas semestrais. E lembrando que deve-se considerar dias letivos ou dias de efetivo trabalho escolar, aqueles destinados ao trabalho escolar de docentes com discentes, na escola ou fora dela, de acordo com a indicação CEE 185 de 2019. Esses números e os links estão ao longo do documento orientador, vocês conseguem encontrar para dar só um cliquezinho e localizar o documento. Para o controle da frequência dos alunos, o principal meio é a entrega das atividades. O professor tem autonomia para escolher a melhor plataforma. Não precisa necessariamente ficar com a plataforma A ou a plataforma B. E pode contar também com os meios sincrônicos, que é o caso do chat, e também os anacrônicos, que é o e-mail e a devolução em papel. Se o aluno só trouxer no retorno, é uma dica, né, se vocês quiserem seguir, seria bom já montar essas sequências didáticas, essas sequências de atividades, na verdade, pensando na relação entre as partes e a quantidade de horas-aula que essas partes atendem, de maneira que facilite a contagem, porque na volta de todos os alunos ao sistema presencial vai voltar muita coisa. Então, se você fez uma sequência didática com 4 partes, e ela deve durar 6 aulas de língua portuguesa, que você daria naquela semana. Você percebe que a parte 1 leva 2 aulas e a parte 2 leva 2 aulas, já deixa numa tabela, num caderno ou da maneira que você achar melhor, esse registro de que essa atividade conta com 2 aulas para a parte 1, 2 aulas para a parte 2, uma para 3, uma para 4. Porque assim, quando os meninos voltarem, você vai vendo o pedaço que a criança fez e a quantas presenças, teoricamente, ele teria direito. É apenas uma sugestão. Se você tiver outra ideia, a gente vai adorar ouvir. Pode mandar para nós no formulário que vem ao final dessa formação. E a gente compartilha com a rede. A participação no chat é muito interessante, mas ela é muito fácil de se perder também. Então, é importante que ao final do chat, ao final da discussão, você faça anotações em outro meio para ter controle de quem esteve lá, se esteve participando ou se só entrou para dar bom dia.
se realmente contribuiu, se ficou, por quanto tempo ficou, porque é muito fácil entrar, dar bom dia e desaparecer, ou aparecer só no final e falar concordo e não acompanhou nada, né? Então, seria bacana ter para chat algum tipo de registro em que o professor, ao final de cada chat, já deixe mais ou menos pré-anotado quem foi o aluno que entrou e o aluno que não entrou. Ah, mas eu tenho um aluno que nunca entra. Ele não está acessando nada, ele não está fazendo nada. Veja bem, vai acontecer, né? Em todas as salas, com todos nós, vai acontecer. Essas crianças, elas podem estar passando por situações que a gente nesse momento não sabe, mas imagina. Quando elas voltarem, elas têm que receber toda a nossa atenção no sentido do reforço da recuperação. Não conseguiu fazer? Não tem problema, não vai ser penalizado por isso. Vai fazer aula de reforço, vai fazer aula de recuperação, serão aplicadas ações diagnósticas, vamos usar os instrumentos diagnósticos, vamos verificar onde está a aprendizagem desse menino e vamos buscar recuperar. A Secretaria de Educação está providenciando normas e caminhos para que a gente faça isso da melhor maneira possível e foi comentado, inclusive, que é possível também chamar mais professores para ajudar. Então, nós vamos aguardar maiores orientações, mas já pensando nisso. As crianças que não estão conseguindo acessar serão atendidas posteriormente e as crianças que estão conseguindo acessar, não vamos nos iludir. Elas também trarão pontos que precisarão ser revistos e nós vamos ter que rever, né? Então, essas ações diagnósticas, precisam ser feitas para todos os alunos e muito provavelmente a grande maioria vai precisar de alguma ação de nossa parte. Eles aprendem, criança aprende de muitas formas, eles aprendem com internet, aprendem com TV, mas não é igual a sala de aula e a gente vai precisar apoiar, tá bom? Que mais que nós temos nessa parte aqui? Aqui na terceira bolinha, será essencial por parte dos professores o registro da realização dessas atividades no diário de classe, preferencialmente no formato digital, mas caso não seja possível, no formato físico. Aqui nós precisamos lembrar que em breve só existirá o formato digital, tá? A gente precisa ir se acostumando com essa ideia. Mas nada impede que você tenha, como foi falado, outro meio, um caderno, um portfólio, pastas num drive e faça o seu registro da maneira que for mais confortável para você, além do diário digital. Eu tenho as minhas manias, todo mundo tem alguma mania de registro de professor, né? Então, sobre os alunos é isso. O que vai comprovar a carga horária do aluno é a devolução de atividade em primeiro lugar e também a participação dos meninos. E a gente não pode esquecer daqueles que não estão conseguindo e que serão atendidos no retorno às aulas presenciais. Falando aqui, então, sobre a carga horária dos professores, durante esse período em que nós estamos em teletrabalho, o controle da frequência do professor, ele é feito também por meio de entrega. Então, o que o professor entrega? Ele entrega roteiro de atividade, aquele roteiro previsto no seu plano de aula, que não foge do seu planejamento, mas que também atenta para o fato de que nós estamos retomando habilidades do primeiro bimestre, e em breve começaremos a avançar nas habilidades ainda de primeiro bimestre, e quando virar, a gente vai focar em habilidades de segundo, ok? Você vai entregar, então, roteiro de atividades, plano de aula, considerando a sequência pedagógica. Isso vai para as mãos do seu coordenador, né? É importante que esse material seja relacionado ao currículo paulista já homologado para os anos finais, ao currículo vigente para o ensino médio, né? Tem que estar relacionado com o seu planejamento, professor. E não podemos esquecer também que é um momento em que o aluno não está perto da gente, ele está só com a família em casa. Então, além de estar ligado ao seu planejamento, também precisa ser feito com muita consciência do que meu aluno é capaz de fazer nessa situação com as ferramentas que ele tem. Seguindo aqui, caberá ao professor coordenador, em conjunto com os demais integrantes da equipe gestora, o acompanhamento pedagógico das atividades que o professor vai entregando para a gestão, né? Então, quem apoia e acompanha o professor nesse processo é a equipe gestora, com a atuação central do seu professor coordenador. Ainda sobre a carga horária dos professores, que é o último tema que eu vou tratar, depois eu vou passar para minha colega, é importante planejar as aulas e participar de ATPC, pois eles estão mantidos
dentro da rotina do professor sem nenhuma alteração. Então, se você tem 7 ATPCs para fazer, isso ainda está valendo, tá bom? No dia da semana, que é o seu dia, no caso aqui, linguagens, códigos e suas tecnologias, quarta-feira. Quem tem menos faz menos, quem tem mais faz mais, tá? Mas aí, como é que fica a questão do horário? Bom, aí você já deve ter combinado provavelmente com a sua equipe gestora, né? Não é obrigatório necessariamente que o horário fique congelado como ele era antes, porque a IFAP está utilizando o centro de mídias num determinado horário, a sua escola marcou um horário, existem as atividades de acompanhamento dos alunos também têm um horário, então isso pode ser flexibilizado, mas a quantidade de ATPCs que você fazia, você deve continuar fazendo. Mais para baixo, no documento orientador, eles vão dizer que a frequência do docente deverá ser mensurada pelas suas entregas e não necessariamente baseando-se no seu horário escolar habitual de trabalho. Por quê? O professor precisou fazer uma série de adaptações na rotina e nos horários para atender às especificidades do momento de sistema em teletrabalho. Bom, eu vou passar a palavra para minha colega, espero ter contribuído. Foi um prazer passar esses momentos com vocês e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada. Olá, eu sou a Márcia Andréia, PCNP de Língua Portuguesa, da diretoria Leste 1, e hoje nós vamos abordar 2 temas do documento orientador para as pautas de ATPC. Nosso primeiro tema será o 4.5, a avaliação escolar. E como nosso segundo tema, teremos o 4.6, formação. Vamos lá? 4.5, avaliação escolar. Como será dada continuidade aos bimestres a partir da retomada das aulas? Nós tivemos um retorno incomum. Dado a pandemia, as medidas de confinamento dos nossos alunos, eles não retornaram ao âmbito escolar. Eles estão em casa. Estão realizando as atividades de forma não presencial. Então, o que devemos considerar neste momento, de acordo com esta nova realidade, de instrumento avaliativo? Os instrumentos avaliativos eles devem favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno, incentivar o seu comprometimento com a realização das atividades de forma qualitativa. A realização das atividades não presenciais, elas vão ser contabilizadas para formar a nota, formar uma nota, formar uma média para os estudantes, A entrega dessas atividades, sejam elas pelos meios digitais ou pelos meios físicos, porque devemos levar em conta a diversidade escolar. Nós temos alunos que são desfavorecidos tecnologicamente, então para estes alunos serão fornecidas as mesmas atividades, só que de maneira física, para que seu responsável retire na escola e para que este aluno, o estudante, não seja prejudicado no seu processo de aprendizado. Então, devemos levar em conta, neste momento, o envolvimento do aluno, o seu engajamento, a sua autonomia na realização dessas atividades propostas. Como o aluno se envolveu, como ele se engajou, como ele buscou, de que forma ele pesquisou, ele se atentou, procurou você, professor, para conversar, para discutir, para tirar uma dúvida. Então, é este processo comunicativo que devemos levar em conta na hora de fazermos a avaliação. Cabe aqui, nós vamos falar de projetos, pesquisas, outros produtos para a consolidação do avanço na aprendizagem. Cabe aqui uma reflexão, dada a evolução dos meios de comunicação, a evolução que corre, a evolução ela não acontece, ela corre a olhos vistos. Na educação não foi diferente. O professor, há muito, ele já vem deixando o papel de instrumentalizador,
né, para o papel de orientador, né? Então, cabe ao professor, né, orientar o aluno nesse processo. Ele é o mediador do conhecimento e o aluno ele é o formador ativo desse conhecimento. Então, cabe ao professor, nesse mecanismo novo agora, essa posição de mediador, essa posição de orientador. Orientar o aluno a uma busca ativa, da consolidação da sua própria aprendizagem, né? Então, aqui podemos orientá-los com pesquisas, projetos, desafios, né? Propostas, onde o aluno se sinta motivado, onde ele deseja buscar o conhecimento. E isso deve ser levado em conta na hora de eu estabelecer um critério de avaliação. Isso deve ser levado em conta como instrumento de avaliação, esse comprometimento, esse engajamento, esse envolvimento do meu aluno. As avaliações internas. Essas avaliações, elas são desenvolvidas para o fechamento do bimestre. O que é importante aqui? Mensurar o progresso da aprendizagem do estudante, seja por meio de uma prova, seja por meio de um trabalho final, por meio de uma apresentação, né? O docente ele é livre para escolher o instrumento avaliativo para o fechamento do bimestre que seja mais pertinente, né, ao desenvolvimento da habilidade proposta. Então, ele propôs essas habilidades, ele é livre para escolher esse procedimento, mas sempre pensando, né, na questão do comprometimento e do engajamento do aluno. Nós estamos passando por um momento diferenciado. Caso haja o retorno, essas atividades internas, essa avaliação, né, de fechamento interna, ela será feita no âmbito escolar. Caso contrário, ela também será feita de forma não presencial. Nesta forma não presencial, o professor deve levar em conta o engajamento e o envolvimento do aluno. É importante que o professor prepare, junto com essa avaliação final, uma devolutiva para esse aluno. A devolutiva das atividades, né? O aluno, por meio da devolutiva, ele consegue também acompanhar o seu processo de evolução no ensino-aprendizagem. Ele consegue saber até onde ele conseguiu chegar, onde tem os pontos de atenção que ele deve retomar. Então, é importante que o aluno acompanhe o seu processo também de ensino e aprendizagem. Ele vai acompanhar esse processo por meio da devolutiva do professor. A AP, Avaliação de Aprendizagem em Processo. A AP do primeiro bimestre já foi enviada para as diretorias de ensino. Indicamos que ela seja realizada no primeiro bimestre, porém na última semana de maio, para diagnosticar a evolução da aprendizagem dos estudantes. A AP deverá ser entregue aos responsáveis juntamente com os materiais didáticos, didáticos pedagógicos disponibilizados pela SEDUC e os materiais que os professores, porventura, prepararam para os alunos. A equipe gestora deve deixar os responsáveis, cientes que a AP será realizada entre os dias 25 a 29 de maio, em casa pelos estudantes. A AP, além de trazer as habilidades do bimestre, as habilidades do currículo para o bimestre, ela trouxe agora uma novidade, que são habilidades em percurso, que são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo das etapas de ensino. São fundantes para aquele ano em curso. Então, as habilidades, a AP desse ano, ela traz um percurso formativo. Então, são habilidades que elas vão compondo um percurso formativo ao longo do ano. Então, o docente, com posse dos dados das APs,
com uma análise, essa análise desses dados, ela pode trazer subsídios para ele estabelecer novas ações pedagógicas. Com a análise dos dados da AP, ele pode mensurar, né, quais são as habilidades que não foram contempladas, né, e assim estabelecer novas formas, né, novas estratégias de atingir essas habilidades. Então a AP ela é fundamental, seja ela presencial ou não, o professor ele tem um recurso ali na mão para poder identificar, poder analisar e estruturar sua forma de trabalho. Com base em quê? Com base nos estudos das habilidades. Nesse contexto atual, os professores, eles podem, isso consta no documento orientador, está até grifado aqui, podem utilizar o instrumento da avaliação como uma referência para planejar as atividades não presenciais que serão oferecidas, né? É importante que a escola engaje os estudantes para a realização da AP, com dedicação, para que a ação seja assertiva. Então, o trabalho da escola, o trabalho do docente é um trabalho conscientizador. Então, ele deve conscientizar o aluno a realizar a AP. A realizar a AP como um instrumento autoavaliativo, né, onde o erro, né, vamos dizer assim, onde por meio do erro ele consiga identificar os pontos de atenção, né? Ele vai identificar os pontos que ele precisa de atenção, os pontos que devem ser trabalhados, né? Isso é importante para o estudante. Então é um trabalho de conscientização da realização da AP, seja ela presencial na escola, né, nas salas de aula, ou seja ela em casa, né? Não temos certeza de nada, mas cabe a nós como docente conscientizar, né, que o aluno ele tem na mão também, ele tem em mãos um instrumento de autoavaliação, onde ele pode ver os pontos de atenção. E cabe aí mais uma vez a questão da devolutiva, né? Quando eu apresento uma devolutiva para o aluno, mostro o que aconteceu ou por que ele errou, né? Consigo ter esse diálogo, estabelecer esse diálogo, o aluno passa também a estabelecer um diálogo com o processo de aprendizagem dele. Instrumentos para verificação nas formas de aprendizagem discursiva. Então, considerando as dificuldades de logística, né, as dificuldades de realização de uma prova escrita nesse momento, nós temos como alternativa os recursos pela oralidade. Então, as escolas, né, podem verificar a forma de aprendizagem do estudante por meio da oralidade. Como posso fazer isso? Eu posso estabelecer em grupos de WhatsApp, em fóruns, perguntas, e por meio dessas perguntas rápidas, né, desses quiz, né, dessas perguntas rápidas, eu posso estabelecer a troca por meio da oralidade. Eu posso ter a oralidade como um instrumento avaliativo, né? Consigo observar o quanto o meu aluno está compreendendo, né? Está se engajando, se comprometendo. E sendo assim, né, eu devo levar em conta, considerar não só as atividades digitais ou as atividades impressas, né, que me foram entregues, mas também todo o esforço, todo o empenho da realização, né, na realização dessas atividades, né. E cabe aqui a autoavaliação, que é o último ponto dessa parte nossa, ressaltando a importância da autonomia. A autoavaliação como um instrumento importante a ser utilizado, porque quando eu me autoavalio, eu consigo identificar onde são os meus pontos de atenção, onde eu devo estabelecer maior atenção, né? Quais são os meus pontos de fragilidade, onde eu posso buscar, né, meios para fortalecer.
E cabe a nós, né, aqui sempre prezar pela equidade, estabelecendo todas as formas, né, favorecendo o estudante, facilitando o processo de ensino-aprendizagem do estudante, fornecendo meios adequados, né, à realidade dele, para que seja feita essa passagem, essa troca, né, oportunizando diferentes meios, né, cabe a nós essa parte, né, sempre levando em conta que existirão alunos que não possuem os meios digitais e por alguma forma não conseguirão realizar as atividades, e esses alunos deverão ser encaminhados para um processo de reforço e recuperação quando as aulas retornarem, né, de forma presencial, e deverão ser ofertadas a esses alunos as mesmas oportunidades, as mesmas avaliações, né, as aulas de reforço e as avaliações. E assim eu consigo estabelecer esse processo de equidade. Para tanto, o professor deve ter a prática, né, do registro, né, as atividades elas devem ser registradas, devem ser, né, o professor tem que ter essa prática desse registro, e a equipe gestora deve apoiar o docente na realização dessas atividades avaliativas e também apoiá-lo no registro dessas avaliações. O registro é extremamente importante para todos nós nesse momento. Por meio do registro eu consigo acompanhar o meu aluno, o seu processo evolutivo, consigo saber o aluno que não está conseguindo ter acesso às atividades, sejam elas pelos meios físicos ou digitais, e consigo incluí-lo posteriormente no processo de reforço e recuperação. Formação. Então, a partir do replanejamento, no dia 27 de abril, a rotina de realização das ATPCs foi retomada. E as equipes escolares passaram a realizar as ATPCs de forma combinada e utilizando os recursos do Centro de Mídias. Os professores que, porventura, não dispuserem dos meios digitais, né, dos recursos tecnológicos, estes poderão ir até a escola para que se possa realizar as atividades no âmbito escolar. Aos professores coordenadores, cabe assumir a liderança dessas ATPCs, né, em suas escolas, mantendo uma organização prevista na Resolução 72, de 16/12/2019. E um ponto importante é que efetuem os registros das pautas das ATPCs no caso de formação. As escolas já dispõem de um banco de pautas formativas, publicadas no site da EFAP, por meio do AVEFAP Seduc, e outras pautas serão disponibilizadas semanalmente e poderão ser utilizadas a critério do coordenador. Para o momento atual, o Centro de Mídias organizou algumas pautas específicas, que também podem ser consultadas e utilizadas, né, a critério da coordenação. E a EFAP realizará também formações sobre possibilidades do uso do Centro de Mídias, não só nesse momento de isolamento, mas de forma perene, né? A partir do dia 22 de abril. Nessas ações formativas, será dada a importância à contribuição das tecnologias e das metodologias ativas para a aprendizagem. Serão oferecidos elementos técnicos aos professores, para que esses professores incorporem esses elementos na sua nova rotina de trabalho. Por exemplo, a elaboração de atividades a serem construídas com os estudantes,
usando dos recursos tecnológicos, das ferramentas tecnológicas para a realização de atividades não presenciais, né? Para que se fomente esse uso do recurso tecnológico para as atividades, né, não presenciais, para os roteiros de trabalho, atividades, né, extras. Não podemos esquecer que teve também as edições do curso do Inova, né, a formação do programa Inova Educação, formação básica e aprofundamento, tecnologia e inovação, projeto de vida e eletiva. As inscrições ocorreram até o dia 23/4, nesse primeiro momento. E outros cursos serão ofertados em breve. Né? Está destacado no documento orientador que teremos alguns outros cursos que serão destacados, né? São ofertados em breve também pela EFAP. Cabe aqui ressaltar que a EFAP está organizando ações relacionadas à metodologia da educação à distância e o uso de tecnologia na educação, para o desenvolvimento de diversos aspectos curriculares, visando apoiar o professor neste momento, né, da apropriação de novas formas de ensino e aprendizagem. A EFAP está atendendo a todos os profissionais, né, e pedindo, portanto, que todos os educadores da rede observem com frequência, né, o site da EFAP. A EFAP oferecerá subsídios e orientações para as escolas desenvolverem projetos que estão desenvolvendo, né, projetos de preservação do patrimônio, ações relacionadas a prêmios e concursos literários, né, concursos educacionais. Das escolas que tenham interesse em desenvolver clube de leitura num formato à distância, as escolas que têm sala de leitura, fica aqui a dica, né, do desenvolvimento de clubes de leitura à distância. Poderão obter a informação desse link que está no documento orientador. Né? E vale lembrar, para finalizarmos aqui, que no site da EFAP, os profissionais da rede continuam encontrando materiais diversos, né? Eventos, reportagens, atividades, né? Divulgações de boas práticas e sugestões de leitura. E encerramos essa parte. Até breve. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou PCNP de Arte da Diretoria de Ensino NES1 e continuaremos com o documento orientador na página 37, modalidades e suas especificidades, educação de jovens e adultos, educação do campo e educação em contexto de privação de liberdade. Vamos lá. As modalidades educacionais devem seguir as mesmas diretrizes indicadas para todas as escolas da rede, resguardando as especificidades do público e do atendimento. Educação de jovens e adultos, EJA. Quanto à semestralidade, é primordial que o professor, com base no planejamento, elabore roteiros que deem continuidade aos objetos de conhecimento, competências e habilidades previstas para o semestre. As atividades devem ser adequadas ao público jovem e adulto. Os roteiros devem basear-se no currículo oficial do Estado de São Paulo e no material didático EJA Mundo do Trabalho. É importante que os docentes conheçam o perfil de suas turmas, verifiquem os recursos que os estudantes têm disponíveis, acessos às mídias e pensar em qual recurso será mais significativo para que os discentes realizem os seus estudos. O Centro de Mídias e o canal de TV Educação disponibilizarão conteúdos específicos para a EJA, das 20 às 21h30, que podem ser indicados como subsídio ou complemento aos estudos dos educandos. Os materiais pedagógicos próprios para a modalidade podem ser utilizados. Os materiais e recursos aqui sugeridos devem servir de apoio à organização das habilidades e competências planejadas pelos professores. Assim como ocorre nas aulas presenciais, os roteiros devem propiciar a contextualização das aprendizagens, de acordo com o cotidiano dos alunos. No caso da EJA, é importante que o trabalho pedagógico respeite os conhecimentos já constituídos pelos alunos e que sejam incorporados temas relacionados ao mundo do trabalho.
cabe ao professor indicar a temática que melhor está relacionada ao contexto de seus alunos. Os métodos de estudo também devem ser trabalhados à distância. Eles ajudarão os alunos a organizarem a sua rotina de estudos remotos, auxiliando a aprendizagem, facilitando a compreensão dos conteúdos. Sugere-se que os professores disponibilizem orientações de como destacar as ideias principais dos textos ou videoaulas, fazer fichamento e anotações de síntese, organização de mapa conceitual ou esquemas, entre outras dicas, de acordo com a proposta de atividades. Neste documento temos links que podem auxiliar na complementação dos roteiros. Para os estudantes que apresentem dificuldades em acessar mídias, orienta-se que os professores indiquem passo a passo para a utilização da ferramenta. Atendimentos individuais, momentos de interação podem ocorrer desde que seja virtualmente e sob o acompanhamento da equipe gestora. Todas as atividades executadas pelo professor deverão ser registradas no relatório, respeitando a jornada e carga horária, e ser encaminhado à equipe gestora do centro para controle da frequência durante esse período. O registro da carga horária do estudante continuará sendo feito pelo professor, a partir das participações nas plataformas ou qualquer atividade proposta pelo professor. Os alunos que não têm acesso às mídias digitais poderão entregar em papel na secretaria do centro ou quando as aulas presenciais retornarem. Na EJA, as avaliações para a conclusão das disciplinas permanecem suspensas até que seja permitido que os centros realizem os atendimentos presenciais. Educação do campo, assentados, acampados, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Tendo em vista o cenário da diversidade étnica e cultural dos discentes das populações do campo, é importante que os docentes, junto com a gestão da unidade escolar, reflitam e incluam a diversidade presente entre esses estudantes nos roteiros de estudo. É importante refletir e reorganizar o planejamento de forma que diversifiquem as práticas em consonância com as necessidades específicas de cada realidade escolar. A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino desenvolvida a partir do reconhecimento do direito à educação diferenciada e autônoma para os povos indígenas, sendo específica, distinta, intercultural e bilíngue. E, abarcando essa diversidade, sugerimos que os roteiros de estudo trabalhem de forma intercultural as práticas pedagógicas tradicionais, locais com os conteúdos escolares comuns. Aos que não possuem acesso aos recursos digitais, orienta-se a realização das tarefas tradicionais, trabalhos coletivos com a terra, artesanato, entre outros. Os registros devem ser feitos para, ao voltar às aulas presenciais, serem utilizados para compor a carga horária. Aos docentes indígenas, indicamos blogs, vídeos, consultas de acervos de materiais didáticos indígenas e destacando que as atividades escolares precisam estar alinhadas com o currículo paulista e as diretrizes nacionais para a educação escolar indígena. Lembramos que os roteiros e atividades devem dialogar com a realidade dos estudantes. Aos que possuem acesso ao aplicativo do Centro de Mídias e TV Cultura, deverão utilizar as aulas como um apoio às aulas e atividades para enriquecer os roteiros de estudo. As ATPCs devem ser organizadas pelas equipes da Diretoria de Ensino, PCNP e Supervisor. Lembrando que as escolas do campo que não possuírem professor coordenador, cabe ao vice-diretor ou ao PCNP a responsabilidade da formação na ATPC. Para atender muitas aldeias, comunidades, quilombolas e tradicionais que localizam-se em regiões de difícil acesso e muitas vezes sem sinal à internet, a diretoria de ensino deve certificar-se da possibilidade de encaminhar as orientações aos docentes e os roteiros de estudo aos estudantes via meio de comunicação a que as comunidades já estão habituadas a utilizar. No caso dos indígenas,
A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, deverá ser consultada para a identificação das possibilidades de entrega desses materiais. O registro de presença nas aulas será contabilizado a partir da entrega das atividades escolares semanalmente. Na impossibilidade, os roteiros podem ser entregues no retorno das aulas presenciais. Educação em contextos de privação de liberdade. A oferta da educação de jovens e adultos, EJA, nas prisões, a construção do roteiro de estudo para este público deverá seguir as mesmas orientações gerais da EJA, resguardadas as particularidades do espaço de privação de liberdade. Os roteiros de estudo e atividades escolares devem estar contextualizadas de acordo com o planejamento do professor e a partir do grupo de estudantes. Com a limitação aos estudantes para o uso de recursos tecnológicos, os materiais e roteiros deverão ser produzidos pelos professores, encaminhados quinzenalmente aos estabelecimentos penais, pela escola vinculadora ou pela diretoria de ensino. É necessário estabelecer um fluxo quinzenal com as unidades prisionais para a devolutiva das atividades, garantindo assim o registro dessas atividades pelos docentes e o controle de frequência dos estudantes. Os roteiros de estudos elaborados devem ter atividades de finitude diária por área do conhecimento, baseadas nos temas contemporâneos transversais, e irão compor o portfólio individual do aluno. Os roteiros devem seguir as mesmas orientações gerais da rede. As atividades devem ter uma explicação objetiva e simples, com informações precisas dos conteúdos a serem desenvolvidos, pois não haverá interação entre os docentes e os estudantes neste momento. É necessário que seja estabelecido um fluxo entre os centros da Fundação Casa e a unidade escolar para o envio e recebimento dos roteiros, pois as atividades também serão utilizadas para o registro de carga horária dos alunos. Os docentes poderão utilizar o Centro de Mídias de São Paulo como recurso para a elaboração dos roteiros de estudo. Olá, colegas. O meu nome é Silvia, eu sou PCNP de Língua Estrangeira. E antes de darmos continuidade ao documento, eu quero falar rapidamente com meus colegas de lei. Foi criado já há algum tempo um grupo de WhatsApp dos professores de inglês da Leste 1. Lá os professores têm compartilhado informações, compartilhado material. Se vocês quiserem fazer parte do grupo, basta mandar um e-mail para mim no endereço lem.leste1@gmail.com com o seu nome, o nome da escola e o número do celular para que eu possa te incluir no grupo. E agora vamos continuar, então, a análise do documento. Nós vamos dar continuidade pelo item 4.10, porque o item 4.9 é para o Centro de Estudo de Línguas, o CEL. Nós temos 2 CELs na nossa diretoria, um na Escola Hermelino Matarazzo, que oferta os idiomas inglês, espanhol e francês, e outro na Escola Nossa Senhora da Penha, que eles ofertam os idiomas inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e japonês. O item 4.10 vai falar do Programa de Ensino Integral, das PEIs. As PEIs, elas seguem, para a parte comum e para os componentes do Inova, elas seguem as mesmas diretrizes das outras escolas. E elas possuem algumas especificidades. Então, o documento traz que a tutoria feita para os alunos, a reunião dos diretores com os líderes de turma e presidente dos clubes e as orientações de estudo, elas devem ser mantidas. Então, eles dão como sugestão utilizar o aplicativo do Centro de Mídias, tem o chat, ou outra ferramenta que a escola já esteja utilizando, o que ficar melhor para a escola. O item 5 fala do acompanhamento ativo dos estudantes. Então, eles destacam uma coisa que é bem importante, né, durante todo o ano, mas principalmente nesse período, que é uma parceria da família com a escola para buscar esse engajamento do aluno para que ele realize as atividades não presenciais, para que ele tenha uma rotina de estudos, para que ele continue, né, desenvolvendo seu aprendizado.
e aí eles trazem algumas sugestões para aqueles alunos que não estão participando da atividade, das atividades. E a primeira delas é aquilo que a escola já faz, né? Que é entrar em contato com os responsáveis, saber por quê, incentivar, explicar a importância dele permanecer ativo, de ter uma rotina de estudos durante esse período. O item 6 traz o projeto Acolhimento, né? Então, por meio desse projeto, eles buscaram traçar estratégias de enfrentamento para esse período de isolamento. O projeto, eles deram o nome de Conviva Mais SP. E para esse projeto, eles desenvolveram materiais audiovisuais, ciclo de videoconferências e formação de uma rede solidária. A escola que quiser implementar o projeto pode implementar por meio dos audiovisuais, compartilhando com os alunos, participando do ciclo de videoconferências ou formando essa rede solidária que eles chamam de conexão solidária, que é justamente a criação de um espaço virtual onde tenha um tutor que faça parte da equipe escolar para ter essa troca de experiências, para poderem conversar sobre o que estão passando, dar sugestões da melhor forma de passar por esse período. Aqui tem o link, né, do projeto, onde eles vão detalhar o projeto. O item 7 fala das atribuições dos profissionais durante o período emergencial. Então, alguns profissionais, dependendo da atividade deles, seja necessário fazer uma adaptação nas atribuições. E essas adaptações, elas vão ser publicadas numa resolução específica pela secretaria. O item 8, ele traz a conclusão do documento, que o objetivo era justamente trazer diretrizes para apoiar as diretorias de ensino e as escolas, e aqui com o destaque, né, de que nós sabemos que tanto as diretorias como as escolas já vêm trabalhando, desde que isso começou, buscando estratégias, cada um de acordo com a sua realidade, buscando estratégias para poder passar os materiais para os alunos, para manter contato com os alunos. Então, é importante, então, destaque aqui para que, além daquilo que a secretaria está mandando de material de apoio, a gente mantenha aquilo que a gente já está fazendo, adequando, conforme vai passando o tempo, nós vamos aprendendo coisas novas, outras podem vir a acontecer, e a gente vai adequando, né, a nossa realidade, a nossa necessidade. No item 9, materiais de apoio, eles trazem um compilado de todo o material que eles mencionaram ao longo do texto e os links de acesso. Nós agradecemos muito a atenção de vocês. A equipe do Núcleo Pedagógico está à disposição para auxiliar naquilo que for preciso. Basta entrar em contato conosco. Tudo isso é muito novo para todos nós, estamos aprendendo juntos, vamos passar por isso juntos. Contem conosco e obrigada pela atenção.